Sejam bem-vindos ao nosso canal Mistérios da Palavra. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana estamos estudando a lição de número 3, com o título Promessas de Deus para a Igreja. Esta lição faz parte do quarto trimestre de 2024, com o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E o comentarista desta revista é o nosso pastor Elinaldo Renovato. Para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, eu quero convidar a você a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, dar o like no gostei e também deixar o seu comentário dizendo da onde você está assistindo. Isso é muito importante para nós. Toda semana nós postamos vídeos diários com perguntas, dicas, palavras, também informações na aba comunidade para você ficar cada vez mais edificado nos estudos da Palavra de Deus. E todos os vídeos que nós postamos, informações que nós postamos, estão relacionadas à lição que estamos estudando nesta semana. Então, cada semana são informações diferentes relacionadas à lição daquela semana. Então, inscreva-se em nosso canal. Vamos fazer a leitura da introdução da revista. Se você tiver com a revista, nos acompanhe na leitura ou acompanhe a leitura que nós iremos realizar, que diz: a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à Igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para a ela. Vamos agora para o nosso mapa mental, onde nós montamos a estrutura da lição de uma forma que facilite o seu entendimento, também gravando de forma mais simples cada ponto, cada objetivo, cada sinopse que vai estruturar a sua lição, facilitando o entendimento, facilitando também para você ministrar aí uma aula com excelência. Então, iniciando sempre pelo texto áureo, que é o texto base da lição. Então, vamos a ela. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Registrado em Mateus, capítulo 16, verso 18. Então, nós vemos que a igreja do Senhor, ela está firmada em Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A leitura bíblica em classe, nós teremos 3 lugares diferentes para nós efetuarmos a leitura. Então, você vai efetuar essa leitura com toda a classe, você pode pedir a algum aluno que faça a leitura, é possível também que você faça uma leitura alternada, traz um entendimento maior também para a classe, mas nós vamos fazer a leitura então em Mateus, capítulo 28, do verso 18 a 20, depois Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 15 a 18 e finalizando com o livro de Atos, capítulo 1, do verso 6 até o verso de número 8. O primeiro ponto da nossa lição, da lição número 3 que nós estamos estudando, diz a natureza da promessa de Deus para a igreja. Então nós vamos comentar a respeito da natureza da promessa de Deus para a igreja. O objetivo, então, deste ponto é apresentar as promessas de Deus para a igreja de Cristo. A sinopse deste ponto nos diz: as promessas de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito espiritual e material. Exatamente. Então as promessas que Deus fez para a sua igreja, ela atua no âmbito espiritual e material. Nós vamos comentar a respeito disso. O segundo ponto diz as promessas de Deus para a igreja. O objetivo desse ponto, então, é pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão. Então Jesus, ele anunciou a grande comissão para a igreja, missão da igreja no mundo. A sinopse 2, que é a sinopse deste ponto, diz assim: em Cristo, cada crente recebe a promessa de vida eterna, de revestimento de poder pelo batismo no Espírito Santo e de um corpo glorificado na volta do nosso Senhor. O terceiro ponto diz condições para viver as promessas de Deus. Sim, existem condições. Embora nós vamos comentar a respeito disso, vamos comentar a respeito da maior promessa que o Senhor nos concedeu, mas existem condições e nós vamos comentar a respeito. O objetivo é conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Então nós vamos trazer uma conscientização para a igreja em relação a isso. A sinopse 3, que é a sinopse desse ponto, diz: segundo as Sagradas Escrituras, é necessário à igreja fé, fidelidade e obediência para viver em plenitude as promessas divinas. Para a igreja vivenciar as promessas de Deus, as promessas divinas, precisa ter fé, ser fiel e obediente. A verdade que nós iremos praticar, então nós vamos estudar, vamos meditar,
meditar, e aí então nós vamos colocar em prática. E a verdade prática diz: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Então, a verdade que nós vamos praticar é a consciência de que as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, são promessas de vida eterna, promessa de poder e glorificação final do nosso corpo. Passamos agora ao significado da palavra-chave. A palavra-chave desta lição, da lição desta semana, é igreja. Nós separamos aí o significado nas 3 línguas. Então, a primeira língua é a latina. No latim, a palavra igreja, nesta língua, significa eclesia, que significa assembleia do povo. Já na língua grega, a palavra igreja vem de eclésia, que significa assembleia. Agora, na língua hebraica, a palavra igreja tem um significado genérico de assembleia, congregação ou reunião. Então, a igreja, o significado da palavra da igreja é a reunião dos santos em Cristo Jesus. Primeiro ponto da nossa lição, a natureza da promessa de Deus para a igreja. O primeiro assunto diz a promessa de sinais sobrenaturais. Dentre estes sinais sobrenaturais, nós temos a proclamação da grande comissão para a igreja, onde Jesus anunciou as tarefas destinadas a esta comissão, que são o ide, que significa não se acomodar, mas sair e proclamar aos povos a salvação em Jesus Cristo. Ensinar significa ensinar o evangelho da salvação, mas ensinando a verdade. Nós vemos que tem muitos ensinando mentiras, mas de acordo com a vontade do Senhor, nós devemos sempre falar a verdade, porque a verdade libertará. E batizar, que significa batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os que forem sendo salvos. Esses são as 3 tarefas da igreja nesta grande comissão. Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Segundo, a promessa de revestimento de poder. Jesus deu ordem aos discípulos que somente após serem revestidos de poder, deveriam anunciar o evangelho. Então, nós temos uma ordem, ou seja, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esta é a ordem. Depois nós temos uma promessa, revestimento de poder do Espírito Santo. E depois nós temos o cumprimento condicional dessa promessa. Precisam estar reunidos e unidos. Então, não basta a igreja estar apenas reunida, mas a igreja do Senhor precisa estar unida para que ela receba o poder e para que o cumprimento da promessa seja, então, efetivo. Olha só o que diz Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, se eles estivessem apenas reunidos, algo aconteceria? De forma alguma. Mas eles estavam reunidos e unidos em um mesmo propósito. E no tempo determinado, o poder veio revestindo as suas vidas. Olha só, a capacitação aos escolhidos só é dada pelo Espírito Santo. Não existe outra capacitação. Você pode estudar nas melhores escolas, você pode ser uma pessoa eloquente, com bastante sabedoria, mas a capacidade na obra do Senhor para atender à grande comissão, que é o ide, o ensino e o batismo, é só através do Espírito Santo. Terceiro, promessas espirituais para uma instituição espiritual. A igreja foi forjada por Cristo, possuindo uma natureza espiritual, não sendo uma organização. Uma organização, ela é formada de pessoas com seus ideais, mas a igreja de Cristo não. Ela é um organismo vivo, formada, unida, reunida, com o mesmo propósito, porque Cristo está vivo. Por isso que a igreja do Senhor é um organismo vivo, porque Cristo está vivo em cada cristão. Isso só é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Foi através do sacrifício de Jesus que nós alcançamos essa promessa. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como o corpo de Cristo. Olha só, Colossenses capítulo 1, verso 24 diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então a igreja é um organismo vivo. Olha só, os salvos em Cristo é o templo de Deus, conforme escrito em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. E a igreja de Cristo é a sua noiva, conforme escrito em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Vamos agora comentar a respeito do ponto 2 da nossa lição.
as promessas de Deus para a igreja. Separamos 5 promessas que Deus reservou à igreja de Cristo. Se você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte destas promessas. Primeiro, promessa de poder. Atos, capítulo 1, verso 4, verso 5 diz: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, esta é a promessa de poder, de nós sermos batizados com o Espírito Santo. De acordo com a nossa visão, a visão pentecostal, o revestimento do Espírito Santo, ele não cessou com os apóstolos, mas está presente em nossos dias. Segunda promessa, promessa da edificação da igreja. Mateus capítulo 16, verso 18 diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta passagem diz respeito à humanidade, às pessoas salvas, não especificamente a Pedro, mas Jesus estava dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é o homem, o próprio homem, com seus defeitos, suas dificuldades, seus limites, o Senhor estabeleceria a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Terceira promessa, promessa da vida eterna. Olha só o que diz João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a grande promessa reservada a todo aquele que crê em Jesus. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho em favor da humanidade, em favor de mim e de você. Quarta promessa, promessa de sermos semelhantes a ele. Olha só o que diz 1 João capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Por quê? Assim como o veremos. Aqui está falando a respeito do arrebatamento. Então, quando o Senhor se manifestar, nós voltaremos com ele, e da mesma forma que ele é, nós seremos. Da mesma forma que ele é um corpo glorificado, nós também teremos um corpo glorificado. Quinta promessa, promessa dele estar presente em nosso meio. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então nós vemos que aqui o Senhor promete estar no nosso meio. E ele está através do Espírito Santo. Mas em breve nós estaremos e veremos face a face o Senhor. Terceiro ponto da nossa lição, e eu quero reforçar mais uma vez, inscreva-se em nosso canal se você está gostando do nosso conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Esta aula é uma aula preparatória, ela não substitui a aula presencial da Escola Bíblica Dominical, então convido a você a participar da Escola Bíblica Dominical. Você vai aprender coisas maravilhosas, ensinamentos maravilhosos, testemunhos maravilhosos que vão transformar a sua vida, vão edificar a sua vida espiritual cada vez mais. A nossa aula é uma aula preparatória, onde nós fazemos um comentário com um olhar diferente, às vezes da revista, né, mas não fugindo do assunto, para você ter mais subsídio, né, nos seus estudos, você aluno, você professor. Então inscreva-se em nosso canal para nos acompanhar, né, também fazer parte da nossa aula, fazer parte da nossa classe aqui no YouTube. É um prazer ter você aqui conosco. Também dê o like no gostei, compartilhe, né, com seus amigos e parentes. Desta forma você estará nos ajudando a essa obra, né, uma obra de ensino, para que ela possa alcançar mais e mais pessoas. Então nós estamos aqui justamente para isso, para ajudar, para realizarmos a obra, para cumprirmos o ID, né, a grande comissão do Senhor através das redes sociais. Vamos lá, terceiro ponto, condições para viver as promessas de Deus. Então nós vemos aqui que existem condições para viver as promessas de Deus. Não é de qualquer jeito, ok? Então precisamos ter ciência disso. Não é de qualquer forma. Se você está agindo de qualquer maneira, sendo um crente que vive aí um pé no mundo, um pé na igreja, você está errado. Você está agindo errado. Olha só, a maior promessa anunciada à igreja é a salvação. Essa promessa, ela é incondicional. Foi dada de graça através do sacrifício perene do nosso Senhor a toda a humanidade, a todos. Porém, o cumprimento dessa promessa é condicional e individual. Por quê? Olha só, condicional porque depende exclusivamente das atitudes do homem, da minha atitude, da sua atitude. E ela é individual. Por que ela é individual? Porque a salvação é por indivíduo.
indivíduo. Ou seja, se os seus pais são cristãos, isso não lhe dá o direito de ser salvo. De forma alguma. Você deve buscar a salvação, como seus pais fizeram. As igrejas e denominações que existem. Não quer dizer que, existindo essas denominações, essas igrejas, todos estão salvos porque fazem parte dessa igreja. De forma alguma. A salvação, ela é individual. Então, cada indivíduo deve buscar, nós vamos ver aqui os motivos, né, que ela deve buscar para que as promessas, principalmente a promessa da salvação, se cumpra na vida dela. Então vamos lá. Vejamos então a primeira. É preciso crer. Então, para você viver as promessas de Deus, você precisa crer, você precisa acreditar. Olha só, a fé em Deus e nas suas promessas é condição indispensável para ver o cumprimento da sua vontade na vida de qualquer pessoa. Então olha só, João capítulo 3, verso 18 diz: quem crê nele não é condenado. Então quem crê em Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por quê? A natureza humana é pecaminosa. Então ela já está condenada. Agora, quem crê no Senhor, ela passa a não ser mais uma pessoa condenada ao pecado. Olha só, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Precisamos crer em Jesus, no sacrifício que ele fez na cruz, em favor de todos nós. Segundo, é preciso ser fiel. Então, para nós vermos os cumprimentos das promessas de Deus em nossa vida, nós precisamos ser fiel. Olha só o que diz: a fidelidade de Deus não pode ser temporal. Você não pode ser fiel a Deus apenas quando as coisas estão indo bem na sua vida, quando você tem riqueza, quando você tem abastância. Não, você tem que ser fiel em todos os momentos, no momento de bonança, mas no momento de tempestade, no momento de alegria, mas no momento de tristeza. Então nós precisamos ser fiel em todos os momentos. Olha só, nós separamos alguns homens na Bíblia que foram fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias. O primeiro é Moisés. Números capítulo 12, verso 7 diz: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então, nós vemos que Moisés, ele sempre foi fiel a Deus. Quando ele teve um encontro com o Senhor, a partir daquele encontro, e Deus se revelou a ele, ele passou a ser uma pessoa fiel ao Senhor até o fim. Outro homem que nós vemos na Bíblia, que também foi fiel até o fim, foi o servo Jó. No livro de Jó, capítulo 1, verso 21 diz: e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos na passagem do livro de Jó a situação que ele enfrentou, uma situação de perda total de todos os seus bens e também da sua saúde. Mas mesmo diante de todas as impossibilidades, de todas as dificuldades, ele se manteve fiel ao Senhor. Outro homem que nós vemos na Bíblia também, Daniel. Daniel foi fiel ao Senhor. Mesmo estando cativo em uma terra estranha, ele se manteve fiel, porque ele sabia que aonde ele estivesse, o Senhor estaria com ele. Então, aonde nós estamos, o Senhor está conosco. Por quê? O Senhor está dentro de nós. Então, não temos como nos esconder do Senhor. Olha só, Daniel capítulo 6, verso 9, verso 10 diz: por esta razão, o rei Dario anunciou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então, mesmo diante do edito do rei, falando que ele não poderia, ele se manteve fiel, falando: não, eu sirvo ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Eu não vou mudar a minha vida, eu não vou mudar a minha forma de viver por causa de um decreto. Não, eu vou me manter fiel a Deus. E Deus, segundo a sua vontade, ele vai me livrar de qualquer situação. É assim que nós devemos agir. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, para que o Senhor seja fiel a nós. E o outro exemplo é o nosso grande, nosso mestre, nosso Senhor, Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 2, verso 8 diz, olha: e achando na forma de homem, Jesus se esvaziou, se transformando, em carne humana. Então, se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, em momento algum, se você ler todos os evangelhos em que nós temos o relato, a história, os momentos em que Jesus esteve entre nós na terra, em momento algum, ele usou o seu poder, a sua deidade para ultrapassar a vontade do Senhor. Mas o Senhor Jesus sempre fez a vontade de Deus. Até na operação dos milagres, até na libertação dos endemoniados, tudo ele fez segundo a vontade de Deus. E ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Terceiro, para que nós possamos então ver o cumprimento das promessas de Deus, nós precisamos não sair da presença de Deus. Nós não podemos sair da presença de Deus. Como eu falei, existem aqueles que estão um pé no mundo e um pé na igreja. Ou seja, ele não está diante do Senhor. Ele não está andando com o Senhor. Se ele está desse jeito, ele já não está andando
andando mais com o Senhor. Ele só vai à igreja por uma questão de conveniência, mas não porque ele é um servo do Senhor. A pessoa que age errado, a pessoa que tem vergonha de assumir que é um cristão, a pessoa que vai em lugares que não deveria ir, que atende a convites que não deveria atender, que se mistura com pessoas que não deveria se misturar, essa pessoa já está longe de Deus. Ela não está um pé no mundo, um pé na igreja. Ela só vai na igreja por uma questão de conveniência. Ah, não, é domingo, minha família vai na igreja, então eu vou na igreja. Mas essa pessoa já está longe de Deus. Para que nós possamos ver os cumprimentos das promessas de Deus em nossa vida, na vida da igreja, olha só o que diz Gênesis capítulo 17, verso 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, não basta apenas irmos na igreja, participarmos de todas as reuniões, campanhas e tudo mais, mas olha só o que diz o verso 1 do capítulo 17 de Gênesis: é andar na presença de Deus e ser perfeito, ou seja, ser santo, ser separado, mas não se envolvendo com as coisas deste mundo. Quarto, é preciso obedecer a Deus. A obediência a Deus tem tanto valor que ele considera melhor que oferecer sacrifícios. Então, é bom participar de campanhas de oração, é bom participar de cultos, de avivamento, é maravilhoso, mas segundo a palavra de Deus, Deus prefere muito mais que você seja obediente a Ele, à sua vontade, do que oferecer sacrifício. Porque às vezes o sacrifício é oferecido a partir de emoções ou a partir de uma barganha com Deus, de uma troca com Deus. Agora, obediência não. Ou você obedece ou você não obedece. Simples assim. Olha só o que diz 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, a obediência, ela alegra o coração de Deus. Meu irmão, seja obediente ao Senhor. Seja obediente à palavra do Senhor. Todas essas condições dependem de quem? Depende do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, do corpo de obreiros da igreja, do seu líder de departamento, do professor da escola bíblica dominical? Não, depende de você. Se você não for obediente, você não vai desfrutar das promessas de Deus. Você estará retardando as promessas de Deus na sua vida. O cumprimento dessas promessas na sua vida. Partimos agora para a conclusão da nossa lição número 3. Promessas de Deus para a igreja. As promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual, por meio de Cristo. As promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele, viveremos as promessas da vida eterna, de poder e da glorificação do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Mais uma vez, quero agradecer a sua presença de estar nos acompanhando nesta aula preparatória da Escola Bíblica Dominical. Reveja todos os pontos que nós comentamos. O ponto 1, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Ponto 2, as promessas de Deus para a igreja. E ponto 3, condições para viver as promessas de Deus. E também reveja o nosso mapa mental. Espero você até a próxima aula e que Deus te abençoe.